Ok, pessoal, estamos aqui, como prometido. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estejam vendo este vídeo. Aqui, dá para ver aí por trás, que é dia, né? Aproximadamente meio-dia, calor danado no inverno. Mas estamos aí. Bem, vamos ao que interessa. Eu vou mostrar hoje para vocês a resolução daquele problema que nós passamos em sala, que eu precisei sair um pouco mais cedo, e pelo que eu vi até a hora de ir embora, a maioria da turma, se não todos, estavam conseguindo desenvolver o exercício, o que me deixa muito feliz. E, de qualquer maneira, vocês vão ter a resolução agora e vão poder comparar com o que vocês fizeram, e se tiverem errado alguma coisa, vão ver onde estava o erro, beleza? E depois disso eu vou também passar o exercício final, né? A, a P2, o exercício da P2. Vai ser em outro áudio, não vai ser nesse. E, além disso, que eu também não sei ainda se vai ser nesse vídeo ou no próximo, vou fazer mais um exercício, aliás, vou passar mais um exercício, e vocês vão fazer esse exercício para fixação dos conteúdos, inclusive dessa aula que eu estarei dando aqui. Logo depois da resolução, eu vou falar sobre o último ponto que faltou naquilo que estava proposto no plano de aulas, plano de ensino, seria cronograma de desembolso, também conhecido como cronograma físico-financeiro, e aí fecharíamos, então, com sucesso o conteúdo. Beleza? Vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela. Beleza? Compartilhando a tela inteira. Agora vou abrir aqui o que interessa. Bem, o exercício que foi passado em sala era para construir um diagrama PERT para a construção de um galpão. E aí dá uma descrição que depois eu percebi que eu fiz uma lambança, né? Que eu dei uma descrição para vocês construírem um diagrama a partir da narrativa, que normalmente é uma autonarrativa quando a gente tenta construir um diagrama PERT CPM. Você tem lá os itens das obras, né, que vocês estariam responsáveis, e a partir desses itens é que você começa a montar a matriz de precedência e, naturalmente, o diagrama PERT-CPM correspondente. Mas depois eu vi que a matriz já estava fornecida, só não estava calculado a média ponderada, e eu mostrei, inclusive, em sala como é que faz isso usando Excel. E aí, enfim, deletam mentalmente essa primeira parte do enunciado. É basicamente construir o diagrama PERT-CPM a partir da matriz que aparece em seguida. Marque o caminho crítico para o processo, considerando o tempo médio estimado, que seria a média ponderada. Em quanto tempo o galpão estará construído, considerando-se o tempo otimista, pessimista e médio de execução, nesse caso, baseado na média ponderada, naturalmente. E a atividade de instalação das esquadrilhas de alumínio influenciaria na duração total da obra, e por quê? Aí a gente tem que lembrar daquelas regras que a gente usou anteriormente. Vamos ver? Então, vamos lá. Aqui seriam as atividades precedentes, tá? E a matriz de precedência, digo. E, logicamente, as atividades precedentes, a duração mínima, a duração média e a duração máxima. No Excel, a gente calcula isso tudo automaticamente. Eu sei que teve um grupo em sala que fez a conta, porque não é uma conta tão difícil de ser feita também, né? A gente vê essa primeira aqui, por exemplo, tempo otimista, tempo pessimista, 1 mais 3, 4, e depois 4 vezes o tempo médio, que é 8. Então, 8 mais
8 mais 4, desculpe, 12. 12 dividido por 6 dá 2. Então, a média ponderada nesse caso seria 2 e assim por diante. Mas é lógico que o Excel facilitaria todo esse processo, porque depois é só você arrastar. E como os valores resultam em números inteiros, aí fica mais fácil ainda. Bem, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui nas atividades para a gente poder já antecipar algumas situações. Então, vamos ver aqui, ó. Nós temos que, a partir da atividade A, B e C são lineares, né? São na sequência. E aí, a partir daqui, você tem a D, a E e a F partem da C. Então, aqui nós temos uma ramificação clara, porque as letras aqui estão se repetindo, certo? E aqui, por exemplo, vocês têm uma congruência, nós estamos chegando, uma junção de duas ou mais atividades formando um outro nodo. Nós vamos ver isso na hora de construir o diagrama. Então, quando você olha para a matriz, você meio que já imagina não apenas o direcionamento do teu diagrama, para ver, por exemplo, se vale mais a pena fazer ele deitado ou em pé, né? Porque é indiferente, porém, é uma questão mais de arranjo, vamos dizer assim. Não só estético, como prático também, porque você tem o tamanho da folha, ou no caso aqui, o tamanho da tela, né? Então, você meio que seguia por aí. Mas vamos lá. Bem, aqui estão usando a fórmula, eu explico aqui, inclusive, como é que você faz, né? Quando você clica ali no ponto da célula, aparece a fórmula, tá vendo? Que aparece aqui, ó. E aí, a partir daqui, você pega a alcinha que tem aqui no Excel e arrasta, e tudo é calculado automaticamente. Então, como a gente está vendo aqui é como se faz para arrastar as células e calcular automaticamente os valores. Para aqueles que não conhecem o Excel, a maioria eu acho que hoje em dia conhece. Bem, aí nós vamos fazer, então, as atividades. Reparem aqui da direita, já tem algumas letras que ficaram, né? Eu tentei colocar, deixar em branco para poder facilitar, mas algumas coisas ficaram aqui nesse slide. Mas não tem problema, não vai atrapalhar nada. Como eu disse, a atividade A, ela é uma atividade inicial, então não tem nada antes dela, é o zero, é o marco zero da obra, né? Não tem aquele papo que o pessoal fala marco zero? Lá em Recife, inclusive, tem um lugar, né? Que é uma espécie de um bairro na cidade de Recife que se chama Marco Zero, que em função, né, de ser o ponto inicial, né, de partida da cidade, aquela coisa toda. Aqui nós temos, então, atividade A, como eu falei, ela gera B, a setinha não apareceu do A para o B ainda, mas daqui a pouquinho aparece. E atividade B gera C, e como eu falei, o C tem 3. Eu vou botar tudo logo, que está fora de ordem. Pronto, melhor assim, porque a gente não se perde. Nesse caso aqui, como eu precisei colocar a tabelinha do lado esquerdo, foi uma opção minha ter feito em pé, porque deitado também daria no mesmo problema, porque eu precisava de mais espaço do que a tela me permite, e eu queria que vocês tivessem a visualização do conjunto. Então, tanto que o K se repete aqui em cima, porque, obviamente, eu não tenho como colocar tudo junto, poderia até colocar, mas ficaria tudo muito pequenininho. E eu quero ter a possibilidade de explicar isso com detalhes. Então, como a gente disse, a partir do C, nós temos uma ramificação, tá vendo aí? E aqui, nesse caso, aparecem duas atividades fantasma. O F', né? Porque a gente vai observar aqui que para que surja o J, não é isso? Para que surja o J, é preciso que venha uma setinha do I, que é a atividade I, e, logicamente, você não pode deixar o F solto ali, ele tem que levar em consideração a continuidade da obra. Então, aí você junta o F' para você ter a possibilidade de
criar o J. O K, ele inclusive depende do H e do J, tá vendo aqui? H e J formam o K. Então, você tem essa junção aqui, nessa congruência, né? Ou confluência, você tem essa junção, e que se você não tivesse a atividade fantasma, isso aí ia ficar solto, né? O F não faria esse caminho sequencial para poder chegar onde deveria, e o mesmo vai acontecer aqui quando você tiver que criar atividade O, tá vendo? Oh, não, desculpe. Atividade N. Atividade N depende da L e da M. Então, você precisa da atividade M', que legal, M' Borba. Então, você precisa da M' para poder exatamente você conseguir que o N e o M depois formem o O e assim por diante. Não se preocupem muito com isso, e se errarem também a posição da atividade fantasma, se fizerem algo que também não deve ser feito, como fazer um bypass aqui do nodo, né? E aí dar o sequenciamento normal que se espera da obra, isso não vai afetar o teu diagrama, vai ficar esteticamente impreciso, né? Impreciso, eu não diria, esteticamente feio, né? Inadequado, mas do ponto de vista da precisão do cálculo, não vai ser alterado. Não vai ser alterado também o caminho crítico, porque as atividades fantasma, como eu falei, elas são zero. Então, você não vai somar. Então, mesmo que você faça uma coisa assim para fugir e cair direto no O, essa atividade M, vamos dizer assim, se você fizesse uma ligação direta dela, nesse caso aqui até poderia, né? Deixa eu ver aqui. M, o O depende da N. O O depende só da N. Então, nessa aqui, você poderia até jogar, mas aí, olha só, o M não está ligando no O. Ele não está aparecendo aqui, ele está aparecendo na N. Então, enfim, do ponto de vista conceitual, você, com a atividade fantasma, resolve melhor a situação do que fazendo do jeito que eu falei. Agora, em termos de contagem do tempo respectivo de cada uma das atividades, isso não afeta. A gente vai ver aqui no próximo slide. Vamos ver aqui. De novo, porque não está na ordem certa. É montado na ordem certa, mas não está mais aparecendo. Bem, então, pronto. Bem, aqui, então, aparecem os tempos, e deixa eu explicar para vocês o porquê do que eu acabei de falar, pode ter ficado um pouco confuso. Se você quisesse ligar o M direto aqui, no 65, como 2 e 0 é igual a 2, 2 mais 0 é igual a 2, não faz nenhuma diferença. Você poderia ligar esse ponto 50 aqui, esse nodo, né, 50 para o 65, para dar a tal continuidade que a gente precisa ter no diagrama. Não faria diferença nenhuma. Por quê? Porque o teu caminho crítico continuaria sendo esse aqui, né? Porque aqui tem mais tempo decorrido do que por aqui. O mesmo vale para esse lado aqui ou esse lado aqui. Então, se você vincular, eu nem estou olhando aqui as atividades em cima, se você fizesse uma vinculação desse 3, tá? Direto aqui embaixo, ok? Que teoricamente poderia ser feito sem prejuízo do diagrama, vamos dizer assim, do tempo total, do caminho crítico e tal. Você poderia fazer, porque 3 mais 0 é igual a 3. Não tem problema nenhum. Agora, eu posso juntar, então, aqui e aqui? Não, você não pode.
A atividade F é uma atividade independente. Você não pode pegar ela e jogar aqui para o ponto 25, entendeu? Nós já temos aqui o nodo 15 e 25, que é formado pelo E. Aqui o E, aqui, ó, 2,50. Você não pode juntar duas setas no mesmo nodo, na mesma atividade. Beleza? Deu para entender, pessoal? Por favor, se vocês não tiverem entendido essa parte, depois vocês me perguntam. O que interessa é o seguinte: é, a construção do diagrama, ele deve ser uma ferramenta para visualizar o desenvolvimento da obra, a programação da obra. Então, quando você olha para um diagrama, é lógico, esse diagrama é um diagrama simples até, né? Você poderia ter várias ramificações em relação ao tipo de obra. Quando você olha para isso te permite modificar, é porque me perguntaram em sala qual a utilidade disso, se eu já tinha usado isso em obra. Realmente, eu usei muito pouco isso, até porque quando eu fiz faculdade, ninguém me deu aula sobre PERT CPM, entendeu? Mas eu usava o cronograma físico-financeiro, que faz as partes disso aqui, só que não é uma ferramenta tão robusta, tá? Mas o cronograma físico-financeiro também te permite uma visão geral do conjunto da obra, ok? E do sequenciamento das atividades. Então, é uma questão opcional. Se você, depois de formado, não quiser mais usar o PSFPM, beleza. Mas é interessante conhecer, tá? E, como eu falei, isso pode ser uma questão de prova. Então, é importante você saber conceitualmente para que ele serve, como que ele funciona, enfim, caso vocês venham a fazer algum concurso público, por exemplo. Mas só os concursos mais cabeludos é que cairiam esse tipo de coisa. Para Petrobras, né? Ministério Público, mas assim, os concursos de prefeitura e tal não vão ter uma questão tão complexa assim. Bem, dito isso, a gente já está com o diagrama construído, obviamente, você verificando o caminho crítico. Eu até coloquei aqui as diferentes possibilidades, por quê? Porque na questão é pedido, vamos voltar lá, vou voltar assim mesmo, uma trabalheira danada. Na questão é pedido para marcar o tempo otimista, pessimista e médio, porque o que nós fizemos é a média ponderada. Aliás, eu acho que nem está marcada a média ponderada, vou direto. Não, não, tá, entendi. Aqui estão marcados os tempos otimista, médio e é o máximo. No outro slide, que é esse aqui, é que responde a questão do tempo mais cedo, mais tarde e médio. O tempo mais cedo, baseado nos tempos totais. Que foi feito de duas maneiras, tá bom? Eu tinha dito que era tudo em cima do caminho crítico, mas como teve um exercício anterior que eu perguntei qual o menor tempo possível para executar a atividade, aí, logicamente, você teria que pegar, independente do caminho crítico, ok? Você teria que pegar a menor possibilidade, vamos dizer, de se fazer essa atividade a partir da construção do diagrama. Então, nesse caso, nós teríamos 15, 27 e 42. 15 sendo o menor tempo possível e 42 o tempo máximo possível. Beleza? Bem, então, esse é o exercício de sala, que, como eu disse, a maioria estava desenvolvendo bem, então acho que não ia ter problema nenhum. E aqui a resposta, sim, por essa atividade faz parte do caminho crítico. Qual era a atividade mesmo? Esquadria, né? Vou voltar por aqui. Esquadrias de alumínio, que é a atividade
Cadê a esquadra de alumínio? Ah, tá aqui. Esquadra de alumínio, atividade G. O G está no caminho crítico? Vamos olhar aqui. Vou botar de novo na... O G está no caminho crítico? Yes! Está lá o G lá. Vou botar tudozinho aqui. Beleza? Bem, e aí, veja bem, é muito raro isso acontecer, porque como a atividade fantasma normalmente são zero, dificilmente você vai ter um caminho crítico passando pela atividade fantasma. Mas pode acontecer, tá? Pode acontecer. E nesse caso, não muda nada também, porque o F', gente, vocês nunca olham para ele. Se fosse o F, vamos ver uma situação hipotética. Se, vamos dizer, se essa atividade estivesse no caminho crítico, ok? E ela faz parte de uma atividade fantasma, a resposta seria a mesma. Se ela fizesse parte do caminho crítico, naturalmente ela seria impactada, ou ela teria impacto sobre o tempo total da obra por estar no caminho crítico, independente dela ter depois um sequenciamento fantasma em relação à obra. Beleza? Enfim, vamos tocar o barco. Agora, eu vou encerrar esse vídeo então, gente, e aí a gente vou passar o último exercício de fixação e vou passar também a atividade final que vocês vão desenvolver. Valeu? Beijo a todos, todas.